Algumas teorias afirmam que a informação sobre a matéria que entra em um buraco negro não é destruída, mas codificada na radiação emitida pelo buraco, levantando debates sobre o paradoxo da informação. A teoria das cordas sugere que buracos negros podem ser explicados através de dimensões extras e partículas fundamentais que não são detectáveis em nosso espaço-tempo tridimensional. De acordo com a teoria do buraco negro de Kerr, os buracos negros rotacionando possuem uma ergosfera, uma região onde a matéria não pode ficar em repouso, sendo forçada a girar devido à rotação do buraco negro. A teoria dos buracos negros primordiais sugere que buracos negros podem ter se formado no início do universo, durante as flutuações quânticas que ocorreram logo após o Big Bang. A teoria de buracos negros cósmicos implica que esses objetos não apenas existem no centro das galáxias, mas podem influenciar a formação e a evolução de estrelas, planetas e outras estruturas cósmicas. A hipótese dos buracos negros de carga nula afirma que buracos negros sem carga elétrica podem ser descritos de maneira mais simples, com suas propriedades limitadas à massa e rotação. Segundo a teoria da gravidade quântica, buracos negros podem ser descritos como fenômenos onde a gravidade se comporta de maneira quantizada, algo que poderia resolver o paradoxo entre a relatividade geral e a mecânica quântica. O modelo de buracos negros estelares sugere que esses objetos se formam quando estrelas massivas entram em colapso sob sua própria gravidade, eventualmente criando um buraco negro no centro. A teoria de buracos negros como fontes de energia sugere que buracos negros podem ser usados como fontes de energia potencialmente inesgotáveis, devido à enorme quantidade de energia liberada pela matéria que cai em seu interior. A teoria da singularidade nua propõe que, em certas circunstâncias, a singularidade no centro de um buraco negro poderia ser visível de fora, o que colocaria em questão muitos dos conceitos atuais sobre a gravidade. De acordo com a teoria da inflação cósmica, as flutuações quânticas nos primeiros momentos do universo poderiam ter gerado buracos negros primordiais, os quais influenciaram a estrutura do universo desde o seu início. A teoria de buracos negros supermassivos sugere que esses objetos podem ser formados ao longo de bilhões de anos, à medida que matéria e outras estrelas são absorvidas por um buraco negro central, levando ao crescimento de sua massa. A teoria do túnel quântico propõe que um buraco negro pode funcionar como um portal para outra parte do universo, conectando duas regiões distantes do espaço-tempo de forma instantânea. Segundo a hipótese da gravidade quântica em loop, o espaço-tempo dentro de um buraco negro pode ser descrito como uma rede de loops, onde a gravidade é quantizada em pequenas unidades, desafiando a visão clássica da relatividade geral. A teoria das branas dentro da física das cordas sugere que os buracos negros podem ser descritos como interações entre diferentes dimensões, com a gravidade sendo a manifestação de uma força mais fundamental que interage com essas branas. O modelo de buracos negros de Heiser-Nordström propõe que buracos negros com carga elétrica podem ter propriedades diferentes dos buracos negros sem carga, incluindo um horizonte de eventos mais complexo. A teoria do buraco negro de Schwarzschild descreve um buraco negro não rotacionando e sem carga, sendo uma das primeiras soluções das equações de campo de Einstein para objetos de grande massa. A teoria da aceleração gravitacional sugere que a matéria que se aproxima de um buraco negro pode ser acelerada a velocidades relativísticas, emitindo radiação intensa e criando jatos de partículas de alta energia. De acordo com a teoria do campo quântico, buracos negros podem ter campos quânticos associados a eles, com essas flutuações influenciando o comportamento da matéria próxima ao horizonte de eventos. A teoria da informação quântica propõe que, em vez de perder informação, os buracos negros podem armazenar informações em suas superfícies, desafiando a ideia tradicional de que a informação que entra é perdida para sempre. O modelo de buracos negros como fontes de radiação sugere que os buracos negros podem emitir radiação como resultado das interações quânticas que ocorrem na região ao redor de seu horizonte de eventos. A teoria das supercordas sugere que, em vez de partículas subatômicas, a matéria e a energia podem ser compostas por cordas unidimensionais que se estendem em várias dimensões, o que teria implicações diretas para os buracos negros. De acordo com a teoria da relatividade estendida, a gravidade dentro de um buraco negro pode ser influenciada por outras forças fundamentais ainda não completamente compreendidas,
oferecendo novos insights sobre a física extrema. A teoria dos buracos negros massivos propõe que esses objetos podem se formar a partir da fusão de buracos negros menores, levando a um crescimento contínuo de sua massa e tornando os objetos extremamente poderosos. A teoria da holografia propõe que a informação de um buraco negro pode ser descrita em uma superfície bidimensional no horizonte de eventos, e não no interior, o que oferece uma nova maneira de entender a física por trás dos buracos negros. A hipótese do buraco negro estelar sugere que esses buracos negros se formam quando estrelas massivas explodem em supernovas, com a matéria que sobrou sendo comprimida até formar um buraco negro. A estrutura matemática de certos buracos negros prevê a existência de paredes de fogo logo após o horizonte de eventos, onde a radiação quântica destruiria instantaneamente qualquer coisa que atravessasse. Essa hipótese é altamente debatida, pois entra em conflito direto com a relatividade geral. Buracos negros podem influenciar a velocidade de rotação de estrelas que passam por sua vizinhança, fazendo com que elas acelerem ou desacelerem ligeiramente, mesmo sem serem engolidas. Esse efeito é sutil, mas pode ser detectado com instrumentos de alta precisão. Algumas simulações em supercomputadores indicam que buracos negros podem provocar ondas sonoras no gás que os rodeia, embora essas vibrações sejam perceptíveis apenas em escalas de milhões de anos e não estejam relacionadas ao som convencional. Há uma proposta teórica que sugere que buracos negros poderiam emitir flashes de luz visível durante a colisão de partículas em sua borda externa, criando breves piscadas que, em princípio, poderiam ser captadas por telescópios superpotentes. Certos modelos propõem que a topologia do espaço-tempo ao redor de um buraco negro poderia conter dobras locais que afetam o caminho da luz sem gerar uma lente gravitacional tradicional, um tipo raro de distorção ainda não observado diretamente. Em ambientes extremos de aglomerados galácticos, buracos negros podem ser deslocados de seus centros galácticos por colisões com outros buracos, gerando objetos chamados de buracos negros errantes que vagam pelas galáxias. Quando dois buracos negros se fundem, o buraco negro resultante pode ser lançado em alta velocidade, às vezes tão rápido que é ejetado da galáxia original, carregando consigo parte do disco de matéria que orbitava o par original. A geometria exata do espaço-tempo ao redor de um buraco negro pode mudar dependendo do tipo de matéria que está em sua vizinhança imediata, criando pequenas assimetrias em seus campos gravitacionais, perceptíveis em certos modelos computacionais. Algumas versões da gravidade modificada propõem que buracos negros poderiam se comportar de maneira levemente diferente em escalas galácticas, com pequenas variações na curvatura do espaço que ainda não foram descartadas por observações. A presença de buracos negros pode alterar a distribuição de matéria escura em halos galácticos, concentrando ou dispersando essa matéria invisível de formas que influenciam a formação de estrelas ao longo de bilhões de anos. Certas estrelas de nêutrons que colapsam sob condições específicas podem formar buracos negros reversíveis, cuja estrutura teórica permitiria o retorno de informação após um tempo astronômico imenso, uma ideia ainda altamente especulativa. Um conceito proposto por físicos teóricos afirma que a superfície de um buraco negro pode conter pixels gravitacionais, pequenas unidades fundamentais do espaço-tempo que codificariam as informações perdidas em sua formação. Alguns estudos sugerem que a interação entre buracos negros e matéria escura poderia gerar emissões sutis de radiação gama, criando um brilho fraco em regiões específicas do universo ainda não totalmente compreendidas. Há hipóteses que consideram a existência de cascas em torno do horizonte de eventos compostas por partículas exóticas ainda não detectadas, o que daria aos buracos negros uma textura superficial inesperada. Em modelos de gravidade quântica de laço, a singularidade no centro do buraco negro é substituída por uma ponte para outra região do espaço-tempo, criando um universo interno com seu próprio tempo e evolução. Uma conjectura propõe que, no interior de certos buracos negros, possa existir um ambiente estável por curtos períodos, onde leis físicas alternativas governariam a matéria e a energia, como um laboratório cósmico escondido. A fusão de buracos negros pode induzir flutuações gravitacionais tão intensas que alteram momentaneamente o ritmo de passagem do tempo em escalas intergalácticas, um efeito teórico ainda em busca de confirmação. A forma como os buracos negros influenciam a expansão do universo pode estar relacionada ao chamado tensionamento cósmico, uma diferença sutil nas medições da constante de Hubble em escalas diferentes.
Alguns físicos defendem a ideia de que buracos negros podem influenciar diretamente a formação de leis físicas locais em regiões remotas do cosmos, através de efeitos de ressonância gravitacional sobre o vácuo quântico. A rotação de um buraco negro pode afetar a polarização da luz que passa próximo a ele, fazendo com que certos comprimentos de onda se alinhem de forma específica, um fenômeno que pode ser usado para mapear o campo magnético ao redor. Em certos modelos multidimensionais, buracos negros podem ter uma cauda gravitacional que se estende além das 3 dimensões espaciais conhecidas, influenciando regiões invisíveis do cosmos. Buracos negros formados em ambientes com matéria escura densa podem adquirir propriedades não previstas por modelos tradicionais, afetando a maneira como emitem radiação ou interagem gravitacionalmente. Alguns experimentos computacionais exploram a possibilidade de que buracos negros possam sofrer ressonância gravitacional com outros corpos massivos próximos, levando a oscilações detectáveis em seus campos. Há propostas que envolvem buracos negros carregando propriedades quânticas coletivas, como o entrelaçamento de partículas em suas bordas, o que poderia permitir experimentos quânticos cósmicos no futuro. Na cosmologia cíclica, buracos negros de um ciclo anterior do universo podem deixar vestígios ou estruturas gravitacionais que sobrevivem à nova expansão cósmica, influenciando o universo atual. Certas partículas teóricas chamadas áxions podem se acumular em torno de buracos negros rotativos, formando nuvens que lentamente drenam sua energia de rotação, um efeito proposto, mas ainda não confirmado. A ideia de que buracos negros poderiam ser portais unidirecionais para outras dimensões está presente em algumas interpretações da teoria das cordas, embora careça de qualquer evidência observacional. Estudos sugerem que buracos negros podem gerar microflutuações quânticas detectáveis como ruído gravitacional de fundo, semelhante a um zumbido cósmico contínuo. Em simulações de matéria escura autorrepulsiva, buracos negros podem agir como âncoras gravitacionais, mantendo estáveis grandes estruturas filamentosas no universo primordial. A temperatura da radiação Hawking de um buraco negro é inversamente proporcional à sua massa, o que significa que buracos negros menores são mais quentes e desaparecem mais rápido. A curvatura extrema do espaço ao redor de um buraco negro pode induzir efeitos ópticos como imagens fantasmas de objetos situados atrás dele, visíveis como ecos de luz múltiplos. Certos buracos negros poderiam formar sistemas triplos gravitacionais com 2 estrelas, alterando drasticamente o comportamento orbital e a evolução estelar desses sistemas. Teorias especulativas sugerem que buracos negros possam estar envolvidos na criação de matéria escura através de decaimentos em partículas invisíveis em seus arredores. A superfície do horizonte de eventos pode vibrar como um tambor cósmico após a fusão de 2 buracos negros, emitindo uma assinatura gravitacional conhecida como quasi-normal MODIS. Modelos de buracos negros em universos simulados mostram que eles podem influenciar até mesmo os limites computacionais da simulação, provocando erros ou singularidades numéricas. Em modelos cosmológicos fractais, buracos negros podem ocupar posições estruturais fundamentais, repetindo padrões semelhantes em escalas muito diferentes. A existência de buracos negros com formas ligeiramente oblatas ou prolatas poderia alterar nossa compreensão da simetria do espaço-tempo em torno desses objetos extremos. O tempo de queda livre até o centro de um buraco negro, para um observador hipotético, depende não apenas da massa, mas da rotação e da geometria interna. Alguns modelos sugerem que buracos negros podem formar bolhas gravitacionais que repelem matéria próxima sem necessariamente engoli-la, criando zonas de exclusão ao redor. Há hipóteses em que buracos negros são o resultado de flutuações do vácuo quântico em regiões altamente energéticas do universo primordial. Buracos negros podem emitir partículas subatômicas instáveis em seus últimos instantes, criando mini-explosões parecidas com fogos de artifício cósmicos, um evento ainda não observado. A estabilidade orbital de planetas ou estrelas próximas a buracos negros depende de fatores complexos como marés gravitacionais, ejeções de matéria e precessão relativística. Modelos que incluem dimensões extras prevêem que buracos negros podem ser portais não apenas espaciais, mas também energéticos, redistribuindo energia em escalas cósmicas. Buracos negros podem causar separações abruptas em discos galácticos, interrompendo braços espirais e reorganizando o fluxo de gás interestelar.
A radiação de fundo emitida por buracos negros mortos pode contribuir para o brilho térmico difuso do universo, embora em níveis quase imperceptíveis. Há hipóteses que sugerem que buracos negros possam emitir partículas supermassivas instáveis nos primeiros instantes após sua formação, alterando o equilíbrio energético local. Certos buracos negros podem formar estruturas em forma de anéis de plasma tão quentes que emitem radiação em frequências raramente detectadas por telescópios convencionais. Estudos teóricos consideram que buracos negros poderiam interagir com neutrinos de forma não convencional, talvez até alterando sua massa efetiva em determinadas condições gravitacionais. Alguns físicos propõem que buracos negros poderiam abrigar núcleos supersimétricos no centro, preservando partículas ainda não detectadas nos aceleradores terrestres. Há modelos que descrevem buracos negros como objetos com pele gravitacional, uma região fina e hipercomplexa entre o horizonte de eventos e o espaço normal. A densidade média de um buraco negro pode ser surpreendentemente baixa se considerarmos apenas seu volume teórico. Alguns poderiam ser menos densos que a água. Buracos negros com rotação extrema podem se comportar como espelhos gravitacionais, refletindo parte da radiação incidente em ângulos específicos. Alguns estudos propõem que, sob certas condições, buracos negros podem emitir partículas com propriedades inversas àquelas da matéria comum, influenciando teorias de antimatéria. Na matemática dos buracos negros, existem soluções que prevêem trajetórias em espiral quase eternas em torno do horizonte de eventos, sem nunca atravessá-lo. Buracos negros podem ter ecos gravitacionais, reverberações temporais em ondas gravitacionais após uma fusão, que podem conter pistas sobre a natureza do espaço-tempo. Certas simulações indicam que um buraco negro em rápida rotação pode criar um cone gravitacional com efeitos semelhantes a um funil hiperdimensional. A gravidade de um buraco negro pode capturar partículas virtuais do vácuo quântico, tornando-as reais por meio de um processo conhecido como separação de pares. Há especulações de que buracos negros poderiam funcionar como reatores naturais, acelerando partículas a velocidades quase absolutas em seus campos magnéticos. Teorias de gravidade alternativa sugerem que a singularidade central de um buraco negro pode ser substituída por uma região de energia negativa com propriedades exóticas. Alguns buracos negros podem causar distorções na radiação cósmica de fundo ao curvar trajetórias de fótons antigos, criando padrões irregulares no céu observável. Modelos de topologia cósmica avançada indicam que buracos negros podem estar ligados a regiões do universo que ainda não são visíveis devido à expansão acelerada do espaço. Há uma hipótese em que buracos negros poderiam ser envolvidos por um manto escalar, uma camada teórica de partículas escalares que altera sua emissão gravitacional. A velocidade de rotação de um buraco negro pode ser tão alta que o arrasto do espaço-tempo em sua vizinhança supera todas as formas conhecidas de aceleração natural. Buracos negros muito antigos podem carregar registros de condições físicas do universo primordial, servindo como cápsulas do tempo cósmico inacessíveis. Em cenários com gravidade extrema, buracos negros poderiam formar estruturas toroidais, com uma abertura central instável e altamente energética. Buracos negros binários com órbitas excêntricas podem causar perturbações gravitacionais em escalas maiores do que o previsto, criando distúrbios em discos galácticos. Alguns cientistas propõem que buracos negros poderiam formar pares ressonantes com estrelas de nêutrons, trocando energia gravitacional em ciclos de alta complexidade. Modelos quânticos de buracos negros consideram a possibilidade de que seus horizontes de eventos sejam compostos por microflutuações espaciais constantemente renovadas. A presença de um buraco negro em uma galáxia pode determinar o tipo de estrutura espiral que ela desenvolve, influenciando até a direção de seus braços. Existem propostas que sugerem que buracos negros poderiam capturar campos elétricos intensos e gerar pulsares ocultos em seus discos de acreção. Buracos negros extremamente massivos podem deformar até mesmo o tempo cósmico ao seu redor, criando zonas onde a evolução do universo parece desacelerar. Teorias matemáticas especulativas indicam que buracos negros poderiam ser entendidos como portais de informação que redistribuem dados em formas comprimidas. Há simulações que indicam que buracos negros podem induzir ondas de densidade em nuvens gasosas vizinhas, moldando futuras regiões de formação estelar.
Algumas ideias propõem que buracos negros primordiais poderiam ter massas tão pequenas que teriam evaporado em segundos após o Big Bang, mas deixado traços detectáveis. Certas interpretações da gravidade quântica defendem que buracos negros não colapsam totalmente, mas oscilam em estados intermediários quase estáveis. Em versões mais extremas da teoria das cordas, buracos negros podem ser compreendidos como cordas em loop tensionadas até o limite, vibrando em múltiplas dimensões. A existência de buracos negros intermediários, entre os estelares e supermassivos, é uma das grandes lacunas observacionais da astrofísica moderna. Buracos negros situados em galáxias anãs podem desempenhar um papel desproporcional na evolução dessas estruturas pequenas, influenciando sua estabilidade. Alguns cálculos indicam que buracos negros podem gerar pequenos impulsos gravitacionais rítmicos que se espalham por vastas regiões do universo. A fusão de buracos negros pode alterar permanentemente o tecido do espaço ao redor, deixando marcas gravitacionais que perduram por milhões de anos. Há simulações que mostram que um buraco negro pode acordar de um estado adormecido caso uma nuvem de gás interestelar passe por perto. Buracos negros podem servir como amplificadores naturais de radiação cósmica de fundo, distorcendo certas frequências e produzindo padrões incomuns. Alguns modelos prevêem que buracos negros podem emitir partículas hipotéticas chamadas gravitinos, que seriam indicadores de uma nova física além do modelo padrão. Certas simulações sugerem que buracos negros podem exercer pressão gravitacional sobre outras dimensões, afetando fenômenos que ocorrem fora do nosso universo observável. A existência de mini-jatos próximos aos polos de buracos negros está sendo investigada como possível explicação para certos feixes de radiação altamente colimados. A instabilidade gravitacional ao redor de buracos negros pode causar explosões repentinas de radiação em comprimentos de onda infravermelhos ainda não bem compreendidos. Buracos negros situados em ambientes ricos em matéria escura podem influenciar diretamente a taxa de crescimento dessa matéria invisível. Modelos matemáticos prevêem que buracos negros podem apresentar regiões temporariamente estáveis dentro de seus horizontes, onde a densidade não é infinita. Há teorias que propõem que a membrana do buraco negro poderia atuar como um holograma cósmico, armazenando informações de tudo que foi absorvido. A emissão de raios-x por buracos negros pode conter assinaturas de efeitos quânticos em escalas macroscópicas, um dos maiores objetivos da astrofísica moderna. Alguns modelos especulam que buracos negros poderiam ser versões instáveis de estrelas de Planck, objetos com propriedades teóricas ainda não observadas. A colisão entre buracos negros e estrelas de nêutrons pode resultar em fenômenos raros como ejeções relativísticas de matéria rica em elementos pesados. Buracos negros podem distorcer o campo magnético ao seu redor de maneira tão intensa que criam estruturas espiraladas que se estendem por milhares de anos-luz. Modelos teóricos indicam que um buraco negro poderia adquirir uma carga escalar exótica que alteraria sua interação gravitacional com o ambiente. Algumas interpretações propõem que buracos negros possam agir como transformadores cósmicos, convertendo matéria em radiação com eficiência quase total. Buracos negros com campos magnéticos extremamente intensos podem acelerar partículas de modo tão violento que criam surtos de raios gama imprevisíveis. Há hipóteses que associam buracos negros a zonas de instabilidade topológica, regiões onde o espaço-tempo se reconecta de formas não convencionais. Pesquisadores sugerem que, ao contrário da ideia comum, buracos negros poderiam ter uma crosta externa feita de matéria degenerada orbitando a velocidades absurdas. Certos modelos quânticos propõem que buracos negros podem ser entidades que oscilam entre estados de colapso e expansão em escalas temporais microscópicas. Buracos negros podem funcionar como lentes gravitacionais altamente assimétricas, deformando não apenas imagens mas também a polarização da luz. A presença de um buraco negro pode induzir efeitos de ressonância de maré em estrelas próximas, alterando seu formato de forma periódica. Teorias especulativas investigam buracos negros como sistemas que armazenam padrões de entrelaçamento quântico entre regiões vastamente separadas do espaço. Buracos negros rotativos com alta carga angular podem desenvolver estruturas instáveis chamadas de ergosferas que capturam e aceleram matéria. Em algumas abordagens da teoria M,
Buracos negros são tratados como estados vibracionais específicos de membranas que se colapsam sob certas condições. A massa de um buraco negro pode ser influenciada pela densidade do vácuo quântico ao seu redor, criando flutuações de massa mínimas mas mensuráveis. Buracos negros próximos a campos eletromagnéticos intensos podem induzir fenômenos de birefringência, alterando o caminho da luz com base na polarização. Cálculos relativísticos mostram que, sob certas condições, o tempo pode fluir em sentido reverso nas vizinhanças de buracos negros extremamente rotativos. A ideia de que buracos negros possam armazenar memórias gravitacionais de suas colisões passadas está sendo explorada em novos modelos de simulação. Certos buracos negros podem ser tão silenciosos do ponto de vista eletromagnético que se tornam praticamente indetectáveis sem o uso de ondas gravitacionais. Buracos negros muito massivos podem atuar como âncoras gravitacionais, mantendo agrupamentos galácticos unidos contra a expansão cósmica. Simulações apontam que jatos relativísticos oriundos de buracos negros podem desencadear a formação de estrelas em nuvens vizinhas por compressão de gás. Teorias emergentes sugerem que o espaço-tempo dentro de um buraco negro pode ser uma espuma caótica, com múltiplos caminhos interligados de causalidade. Alguns modelos propõem que buracos negros possam ser capazes de converter matéria escura em tipos desconhecidos de radiação térmica. A presença de certos buracos negros pode desencadear oscilações de maré tão fortes que destroem estrelas antes mesmo de serem absorvidas. Buracos negros podem interferir na trajetória de partículas cósmicas de alta energia, desviando sua direção por meio de curvatura espaciotemporal extrema. Estudos teóricos indicam que buracos negros poderiam emitir radiação não apenas por Hawking, mas também por mecanismos ainda desconhecidos ligados à entropia quântica. Buracos negros podem alterar a taxa de rotação de galáxias inteiras ao influenciar a distribuição de momento angular em grandes escalas. Alguns cálculos indicam que buracos negros supermassivos podem afetar a forma da matéria escura ao redor, moldando halos gravitacionais assimétricos. Buracos negros podem desenvolver zonas de turbulência gravitacional onde a estrutura do espaço se comporta como um fluido instável. Modelos relativísticos sugerem que o horizonte de eventos pode ser mais uma zona de transição gradual do que uma fronteira precisa. Alguns físicos trabalham com a hipótese de que buracos negros possam conter buracos de minhoca instáveis, que se fecham quase instantaneamente. A ideia de que buracos negros possam emitir sussurros gravitacionais, flutuações minúsculas contínuas, está sendo investigada com instrumentos ultrassensíveis. Buracos negros extremamente antigos podem conter pistas sobre as primeiras assimetrias do universo, oferecendo uma janela para a cosmologia primordial. Simulações indicam que colisões de buracos negros podem produzir ondas gravitacionais caóticas com padrões imprevisíveis, difíceis de interpretar. A estrutura do disco de acreção pode influenciar a estabilidade do próprio horizonte de eventos, tornando-o mais ou menos propenso a flutuações. Estudos teóricos consideram que buracos negros poderiam possuir camadas internas concêntricas de densidade variável, contrariando a noção de singularidade uniforme. Buracos negros em regiões densas podem formar sistemas hierárquicos de múltiplos objetos massivos interagindo gravitacionalmente entre si. Pesquisas recentes sugerem que o movimento orbital de buracos negros binários pode ser usado como uma régua cósmica para medir a expansão do universo. Há propostas que afirmam que buracos negros podem distorcer a estrutura quântica do espaço ao ponto de alterar a constante de Planck localmente. Cientistas investigam se os buracos negros poderiam estar ligados a uma rede cósmica de informação, funcionando como nós de processamento natural. Buracos negros localizados em regiões com alta atividade de raios cósmicos podem se comportar de maneira instável, emitindo flares aleatórios. A força gravitacional de um buraco negro pode aprisionar radiação em órbitas fechadas chamadas de esferas de fótons, visíveis apenas indiretamente. Estudos sobre entropia de buracos negros mostram que sua capacidade de armazenar informação cresce proporcionalmente à sua área, não ao seu volume. Certos modelos apontam que buracos negros poderiam exercer repulsão gravitacional em condições teóricas específicas, revertendo o colapso. Algumas simulações quânticas indicam que partículas absorvidas por buracos negros podem permanecer conectadas ao universo exterior via emaranhamento.
Pesquisas propõem que buracos negros possam distorcer o tempo tão severamente que criam zonas de tempo esticado, onde processos físicos ocorrem lentamente. Buracos negros próximos a estruturas filamentosas cósmicas podem absorver matéria de forma preferencial, influenciando o fluxo de gás interestelar. Estudos indicam que buracos negros podem influenciar diretamente a taxa de crescimento de galáxias ao alimentar ou suprimir a formação de estrelas. Cientistas sugerem que buracos negros podem causar ondas de choque gravitacional capazes de reorganizar o campo magnético intergaláctico. Modelos propõem que a radiação térmica emitida por buracos negros poderia ter propriedades anômalas, sugerindo interações com partículas ainda não descobertas. Há simulações que mostram que buracos negros podem se mover através do meio interestelar como projéteis, gerando ondas gravitacionais residuais. Certas ideias afirmam que buracos negros poderiam emitir partículas com propriedades opostas às convencionais, abrindo caminho para o estudo da antimatéria gravitacional. Alguns teóricos acreditam que buracos negros podem ser a chave para a gravidade quântica. Ao combinar as equações da relatividade geral com as leis da mecânica quântica nas extremas condições de um buraco negro, os físicos esperam encontrar uma teoria unificada que explique todas as forças fundamentais do universo. A hipótese da gravidade induzida propõe que buracos negros poderiam ser não entidades reais, mas manifestações geométricas de campos quânticos. Nessa visão, o espaço-tempo se curva de maneira tão intensa que imita um buraco negro, sem conter uma singularidade de fato. Em cenários onde múltiplos buracos negros se aproximam, pode surgir uma estrutura chamada de rede de buracos negros. Essa rede criaria um campo gravitacional interconectado, gerando ondas gravitacionais complexas e imprevisíveis, potencialmente úteis para estudar a topologia do espaço-tempo. A conjectura ER igual EPR propõe que buracos de minhoca e entrelaçamento quântico são manifestações do mesmo fenômeno. Se correta, essa ideia implica que cada par de partículas entrelaçadas está, de certa forma, conectado por um microburaco de minhoca invisível. Segundo alguns modelos da gravidade quântica, o centro de um buraco negro pode conter um núcleo extremamente denso e estável chamado de gravastar. Diferente da singularidade, esse objeto teria estrutura e resistiria ao colapso total por mecanismos quânticos ainda desconhecidos. Buracos negros supersimétricos, uma previsão de certas teorias da física de partículas, seriam estáveis e não emitiriam radiação de Hawking. Sua existência, se confirmada, poderia validar a supersimetria e ajudar a resolver o mistério da matéria escura. Em algumas propostas de cosmologia cíclica, buracos negros atuariam como sementes para a criação de novos universos. Ao colapsar completamente, eles poderiam gerar um Big Bang local, iniciando uma nova realidade paralela com suas próprias leis físicas. Teorias baseadas em loop quântico sugerem que a singularidade de um buraco negro não existe. Em vez disso, o colapso gravitacional atinge um ponto mínimo de volume, fazendo com que a matéria rebata e forme uma nova região de espaço-tempo, um possível universo bebê. Buracos negros em rotação extremamente veloz podem gerar campos gravitacionais tão distorcidos que, segundo algumas simulações, criam zonas de tempo parado. Nessas regiões, o tempo flui tão lentamente que processos físicos simples levariam bilhões de anos para se completar. A teoria da censura cósmica afirma que a singularidade de um buraco negro está sempre escondida por um horizonte de eventos. No entanto, alguns físicos argumentam que sob condições extremas, seria possível observar diretamente essa singularidade, desafiando a relatividade. Buracos negros podem servir como depósitos de informação sobre o universo. A proposta do holograma cósmico sugere que tudo o que entra em um buraco negro fica codificado em sua superfície, como bits de um disco rígido cósmico, guardando a história do espaço-tempo. Em certos modelos de string theory, buracos negros podem ser compostos por cordas vibrantes de energia pura, que colapsam em dimensões extras. Essas cordas seriam as menores unidades possíveis de matéria e espaço, revelando a estrutura fundamental do universo. A presença de um buraco negro pode alterar o próprio vácuo ao seu redor. A energia do vácuo, normalmente considerada constante, pode flutuar em campos intensos, criando pares de partículas virtuais que são sugadas pelo horizonte,
alimentando sua massa. Buracos negros podem causar uma inversão na relação entre espaço e tempo. Dentro do horizonte de eventos, o tempo passa a agir como uma dimensão espacial, enquanto o espaço se comporta como tempo, tornando impossível evitar o colapso em direção ao centro. Uma teoria propõe que a singularidade do buraco negro é substituída por uma ponte que conecta regiões separadas do espaço. Essa ponte, chamada de garganta quântica, seria instável, mas por frações de segundo permitiria que partículas atravessassem instantaneamente. O paradoxo da informação dos buracos negros é um dos maiores enigmas da física moderna. A teoria quântica diz que informação nunca pode ser destruída, mas a relatividade sugere que ela se perde para sempre no buraco negro. Resolver essa tensão pode mudar toda a física teórica. Buracos negros podem distorcer tanto a geometria local do espaço-tempo que criam ecos gravitacionais, reverberações sutis no espaço detectáveis após fusões de buracos negros. Essas assinaturas podem revelar se a estrutura interna do buraco é mais complexa do que se imagina. Alguns cientistas propõem que buracos negros seriam capazes de expulsar matéria e energia sob certas condições. Essa emissão, conhecida como jato relativístico, poderia ser um mecanismo natural de feedback para regular a formação de estrelas em galáxias jovens. Buracos negros em ambientes com alta densidade de partículas quânticas poderiam desenvolver cabelos quânticos, propriedades externas detectáveis que contradizem a teoria clássica de que todos os buracos negros são descritos apenas por sua massa, rotação e carga. Pesquisas recentes consideram a possibilidade de buracos negros serem buracos de minhoca disfarçados. Para um observador externo, ambos pareceriam iguais, mas internamente, um buraco de minhoca permitiria a travessia entre dois pontos distantes do universo. A radiação de Hawking é normalmente associada à evaporação de buracos negros, mas estudos teóricos indicam que essa radiação pode carregar padrões de entrelaçamento quântico. Isso pode ser a chave para entender como a informação escapa do horizonte. Certas versões da teoria da gravidade modificada sugerem que buracos negros não têm um centro de densidade infinita, mas sim uma região de densidade extremamente alta onde a física clássica quebra, mas sem um ponto de volume nulo. Buracos negros podem interagir com campos escalares hipotéticos, como o campo de Higgs, de formas ainda não compreendidas. Essas interações podem alterar a massa efetiva do buraco negro ou provocar instabilidades em suas vizinhanças. Se a teoria dos multiversos estiver correta, alguns buracos negros podem conter, em seu interior, universos com leis físicas diferentes das nossas. O colapso total da matéria pode gerar uma nova expansão, invisível do lado de fora, mas real em outra dimensão. Simulações sugerem que fusões de buracos negros podem deixar cicatrizes gravitacionais no tecido do espaço-tempo, semelhantes a ondas que se dissipam lentamente após um impacto. Detectar essas cicatrizes pode permitir mapear colisões cósmicas antigas. Buracos negros poderiam ser detectores naturais de partículas raras. Devido à sua gravidade extrema, eles podem atrair partículas que normalmente escapariam à detecção, tornando-se ferramentas únicas para estudar a física além do modelo padrão. Buracos negros podem gerar regiões chamadas de ergosferas, onde o próprio espaço-tempo é arrastado junto com a rotação do objeto. Dentro dessas zonas, é impossível permanecer em repouso em relação ao universo exterior, e isso pode criar efeitos energéticos complexos. Em algumas interpretações da mecânica quântica, buracos negros poderiam gerar realidades paralelas cada vez que uma partícula é absorvida. Cada escolha de trajetória ou estado quântico criaria um desdobramento do universo, com o buraco negro agindo como um gerador de ramificações. Pesquisas teóricas indicam que buracos negros podem funcionar como ressonadores gravitacionais, acumulando energia oscilatória em seus arredores. Essa energia poderia se converter em ondas gravitacionais persistentes, detectáveis mesmo após longos períodos da fusão original. A densidade de um buraco negro não precisa ser infinita. Um buraco negro supermassivo pode ter uma densidade média menor que a da água, pois seu raio de Schwarzschild cresce mais rapidamente do que sua massa. Isso desafia a visão intuitiva de um objeto ultradenso. Buracos negros poderiam funcionar como laboratórios naturais para testar a violação de simetrias fundamentais,
como a simetria CPT. Se partículas e antipartículas se comportarem de forma diferente em campos gravitacionais extremos, isso pode indicar novas físicas. Simulações envolvendo gravidade extrema mostram que buracos negros podem influenciar a geometria das órbitas de sistemas triplos estelares, criando efeitos de precessão que desafiam as leis de Newton e só podem ser explicados pela relatividade geral. O modelo de informação holográfica sugere que o conteúdo interno de um buraco negro pode ser completamente descrito por informações codificadas em sua superfície. Isso transforma o horizonte de eventos em uma espécie de tela bidimensional cósmica. Buracos negros em ambientes com matéria escura podem agir como catalisadores para a aniquilação de partículas. A densidade da matéria escura em torno desses objetos pode gerar radiação detectável, ajudando a compreender a natureza dessa substância invisível. Cálculos envolvendo buracos negros em espaços curvos indicam que eles podem distorcer ondas gravitacionais de modo semelhante à refração da luz por lentes. Isso permitiria, em teoria, enxergar objetos através de buracos negros por suas assinaturas gravitacionais distorcidas. Há hipóteses de que buracos negros possam não se formar em colapsos gravitacionais comuns, mas sim por flutuações quânticas do vácuo no universo primordial. Esses buracos negros primordiais teriam massas menores e poderiam explicar a origem da matéria escura. Algumas propostas sugerem que a evaporação de um buraco negro por radiação de Hawking poderia terminar em um resíduo estável, um objeto minúsculo, mas com densidade extrema, que nunca se desfaz completamente. Esses resíduos poderiam ser abundantes no cosmos. Buracos negros que orbitam uns aos outros em sistemas binários criam ondulações regulares no espaço-tempo. Quando essas fusões ocorrem, liberam mais energia em ondas gravitacionais do que todas as estrelas do universo visível juntas em um único instante. A curvatura extrema provocada por buracos negros pode interferir com leis fundamentais da termodinâmica, gerando versões modificadas de conceitos como entropia, temperatura e energia. Isso força os cientistas a repensar as leis básicas da física. Em alguns modelos cosmológicos, buracos negros poderiam se comportar como partículas elementares de um universo maior, seguindo leis semelhantes às que regem elétrons e quarks. Isso criaria uma simetria de escalas entre o muito pequeno e o extremamente grande. Estudos com base em teoria de cordas propõem que buracos negros podem conter uma teia vibratória de energia fundamental em seu centro. Essa estrutura manteria a coerência quântica da informação, evitando sua perda e preservando as leis da física. Em regiões onde campos magnéticos intensos estão presentes, buracos negros podem formar estruturas de jato colimado, acelerando partículas a velocidades próximas à da luz. Esses jatos são tão energéticos que podem atravessar galáxias inteiras e influenciar sua evolução. Buracos negros com carga elétrica podem formar uma classe separada de soluções chamadas de Heiser-Nordström. Nesses casos, o horizonte de eventos se divide em duas camadas, criando efeitos quânticos únicos entre as fronteiras gravitacionais internas e externas. Buracos negros que se deslocam por galáxias após fusões podem carregar consigo enormes discos de gás. Esses buracos negros nômades deixam rastros de radiação, funcionando como faróis gravitacionais capazes de revelar eventos cósmicos antigos. Pesquisas com inteligência artificial aplicada à astrofísica revelaram padrões em fusões de buracos negros que desafiam previsões clássicas. Esses padrões sugerem que há ainda muitas variáveis ocultas no comportamento desses objetos massivos. Algumas abordagens da cosmologia quântica sugerem que buracos negros não apenas influenciam o espaço ao redor, mas também alteram a própria topologia do universo. Isso significa que sua presença pode criar atalhos ou distorções na conectividade entre regiões distantes. Teorias alternativas como a gravidade entropicamente induzida propõem que a gravidade não é uma força fundamental, mas um efeito estatístico. Nesse contexto, buracos negros seriam uma manifestação natural de uma tendência do universo à maximização da entropia. A forma como buracos negros giram pode afetar o comportamento da luz ao redor deles. Esse efeito, chamado de arraste de referenciais, pode fazer com que o espaço-tempo seja puxado junto com o objeto, distorcendo órbitas e trajetórias de fótons de maneira incomum. Buracos negros podem servir como ferramentas para sondar dimensões extras.
Se as leis da gravidade mudam em escalas muito pequenas, as propriedades de buracos negros microscópicos gerados em colisores poderiam revelar sinais de outras dimensões espaciais. A hipótese de buracos negros ecológicos propõe que eles possam crescer apenas até certo ponto, estabilizando sua massa com base no ambiente ao redor. Esse limite autoimposto impediria que consumissem matéria infinitamente, funcionando como reguladores cósmicos. Em condições teóricas específicas, buracos negros poderiam criar partículas de massa negativa. Essas partículas, se existirem, teriam comportamentos antigravitacionais, afastando-se da matéria normal e abrindo possibilidades para modelos de propulsão exótica. Simulações baseadas em teoria de informação sugerem que buracos negros operam como sistemas de compressão de dados. Toda a informação que entra neles seria compactada ao máximo e projetada em padrões de radiação que carregam pistas sobre sua origem. Buracos negros de tipo extremal, com carga e rotação máximas, atingem um equilíbrio quase perfeito entre forças eletromagnéticas e gravitacionais. Eles representam soluções matemáticas elegantes e estão na fronteira entre o possível e o instável. A estrutura interna de um buraco negro pode conter regiões onde o tempo é cíclico. Nessas áreas, as equações indicam que eventos se repetiriam em ciclos fechados de causalidade, criando situações que desafiam o conceito linear de passado, presente e futuro. Buracos negros podem servir como espelhos gravitacionais quânticos. Em certos modelos, a radiação que escapa deles poderia conter reflexos de partículas absorvidas, codificados de forma quase imperceptível, sugerindo que a informação nunca se perde de verdade. Algumas versões da teoria quântica de campos em espaços curvos indicam que buracos negros podem induzir flutuações no próprio vácuo quântico. Essas flutuações poderiam gerar pares de partículas exóticas que só existem em ambientes com gravidade extrema. Em simulações envolvendo fluidos relativísticos, buracos negros podem ser imitados por vórtices de som. Esses buracos negros acústicos reproduzem fenômenos como o horizonte de eventos, permitindo estudar efeitos gravitacionais em laboratórios sem usar gravidade real. A rotação de um buraco negro pode ser tão intensa que ele se aproxima do limite de estabilidade previsto pela relatividade. Nesse ponto, o horizonte de eventos quase desaparece, revelando estruturas internas que normalmente estariam escondidas da observação. Buracos negros poderiam conter regiões onde o tempo flui para trás, de acordo com algumas soluções da relatividade geral. Essas regiões teriam uma causalidade invertida, onde efeitos poderiam anteceder suas causas, pelo menos do ponto de vista externo. Alguns modelos propõem que a radiação de Hawking não é completamente aleatória, mas organizada em padrões sutis de correlação. Esses padrões, se detectáveis, revelariam que a radiação carrega informações sobre tudo o que caiu no buraco negro ao longo do tempo. Buracos negros com simetria esférica perfeita são previsões teóricas, mas os reais provavelmente têm irregularidades em sua geometria. Essas imperfeições poderiam gerar emissões gravitacionais complexas e permitir sondar sua estrutura interna sem atravessar o horizonte. A fusão de buracos negros pode gerar rebotes gravitacionais, movimentos de recuo que empurram o buraco negro final para longe da região original. Essa movimentação pode atingir velocidades tão altas que o objeto é expulso de sua galáxia hospedeira. Buracos negros em rotação podem formar discos de acreção assimétricos, nos quais o plasma gira em velocidades diferentes dependendo da proximidade com o horizonte. Essas diferenças criam variações de brilho que permitem mapear a geometria do espaço ao redor. A possibilidade de buracos negros com formas não esféricas, como toroidais, foi sugerida em teorias com dimensões adicionais. Esses buracos negros em forma de anel só poderiam existir se o universo tivesse mais de 3 dimensões espaciais. Buracos negros podem funcionar como âncoras gravitacionais para a formação de galáxias. Sua massa gigantesca atrai gás e poeira em grandes escalas, gerando densidade suficiente para desencadear o nascimento de milhares de estrelas ao redor de seu núcleo. A conjectura da complexidade computacional em buracos negros propõe que o interior de um buraco negro se expande em complexidade à medida que o tempo passa. Esse crescimento está relacionado ao número de operações quânticas necessárias para descrever seu estado interno.
Certos buracos negros podem apresentar instabilidades causadas por campos externos, como campos magnéticos muito intensos. Essas instabilidades podem causar a emissão de jatos caóticos e influenciar o comportamento da matéria interestelar ao redor. A geometria do espaço-tempo em torno de buracos negros pode permitir trajetórias de fótons em espiral por longos períodos antes de serem engolidos. Esses caminhos luminosos criam anéis brilhantes observáveis em imagens de alta resolução, como as feitas pelo Event Horizon Telescope. Algumas teorias sugerem que a fusão de buracos negros pode criar ressonâncias quase normais, vibrações do espaço-tempo semelhantes às oscilações de um sino após ser tocado. A análise dessas oscilações pode revelar propriedades como massa e rotação do buraco negro final. Buracos negros podem induzir a formação de partículas exóticas em seu entorno, especialmente se houver interações com campos de energia escura. Essa criação espontânea de partículas ainda não foi observada, mas é prevista por alguns modelos cosmológicos avançados. A influência gravitacional de um buraco negro pode estender-se por centenas de anos-luz, alterando órbitas de estrelas distantes. Esse campo gravitacional estendido permite identificar buracos negros invisíveis pela movimentação anomala de objetos ao redor. Algumas versões da relatividade generalizada permitem soluções onde buracos negros possuem horizontes internos, além do horizonte de eventos. Esses limites adicionais criariam regiões com física exótica e talvez até com reversão de causalidade. Buracos negros poderiam ser usados como amplificadores naturais de sinais. Se um feixe de luz ou radiação for emitido próximo ao horizonte, pode ser curvado e reforçado pela gravidade extrema, funcionando como uma lente cósmica de altíssima potência. Estudos indicam que a entropia de um buraco negro é proporcional à área de seu horizonte de eventos, e não ao seu volume. Esse paradoxo levou à formulação da teoria holográfica, que propõe que toda a realidade tridimensional pode ser descrita em uma superfície bidimensional. Buracos negros podem modificar o comportamento das partículas do vácuo ao redor, criando zonas onde a física das interações fundamentais se altera ligeiramente. Isso oferece um campo de teste para teorias que tentam unificar a gravidade com as outras forças da natureza. Algumas ideias sugerem que buracos negros podem influenciar o tempo universal. A presença de muitos buracos negros em uma região poderia afetar o ritmo do tempo de forma coletiva, criando zonas de dilatação temporal amplificadas. Em modelos de gravidade alternativa, buracos negros poderiam ser descritos como solitons gravitacionais, estruturas estáveis que não colapsam em singularidade, mas se mantêm compactas devido a efeitos não previstos pela relatividade convencional. Buracos negros em ambientes com rotação galáctica podem interagir com marés gravitacionais e desenvolver comportamentos oscilatórios. Essas oscilações geram campos gravitacionais variáveis, que por sua vez influenciam a formação estelar em galáxias vizinhas. Algumas versões da teoria de cordas propõem que o centro de um buraco negro pode ser uma bolha de cordas vibrantes em tensão. Essas bolhas, chamadas de fusbaus, eliminariam a ideia de singularidade ao descrever o buraco como uma nuvem de estruturas quânticas. Buracos negros podem desempenhar um papel crucial na estabilidade de grandes estruturas cósmicas, funcionando como contrapesos gravitacionais que impedem que galáxias espirais se desintegrem devido à rotação. Sua presença ajuda a equilibrar as forças centrífugas em escala galáctica. Em certas condições, buracos negros podem gerar anéis de fótons estáveis. Esses anéis são trajetórias onde a luz orbita indefinidamente ao redor do horizonte de eventos, sem escapar nem ser absorvida, criando padrões visuais que podem ser detectados por telescópios específicos. Algumas teorias sugerem que buracos negros não colapsam em uma singularidade, mas formam um núcleo quântico, onde a gravidade é neutralizada por efeitos de repulsão gerados por flutuações do espaço-tempo. Isso poderia resolver o paradoxo da singularidade infinita. Buracos negros localizados em aglomerados de galáxias podem funcionar como centros de sincronia gravitacional, alinhando movimentos de galáxias menores por meio de sua influência a longa distância. Esse alinhamento pode explicar estruturas cósmicas de escala colossal. Modelos computacionais baseados em mecânica quântica indicam que buracos negros podem funcionar como sistemas de codificação reversível. Isso significa que, em tese,
Toda informação que entra pode ser recuperada, embora de forma extremamente embaralhada. Estudos teóricos propõem que buracos negros podem se transformar em estrelas de Planck ao final de sua vida. Essas estruturas extremamente densas conteriam matéria em estado de energia pura, impedindo o colapso final e oferecendo uma alternativa à aniquilação. A emissão de radiação de Hawking por buracos negros pode ser modulada por perturbações externas, como o campo gravitacional de estrelas próximas. Essas influências poderiam alterar o padrão de evaporação e revelar a presença de corpos vizinhos mesmo invisíveis. A hipótese de que buracos negros podem conter universos bolha em seu interior foi formulada por alguns cosmologistas. Ao atravessar o horizonte de eventos, a matéria não desapareceria, mas passaria para um novo universo com leis físicas próprias. A presença de buracos negros pode gerar ondas de densidade no meio interestelar, funcionando como batimentos gravitacionais que se propagam por centenas de anos-luz. Essas ondulações influenciam a formação de estrelas e a evolução de sistemas planetários. Em experimentos teóricos com gravidade simulada, buracos negros foram imitados com condensados de Bose-Einstein. Esses sistemas ultrafrios reproduzem fenômenos como o horizonte de eventos e a radiação de Hawking, permitindo testes laboratoriais das ideias mais abstratas. Algumas abordagens sugerem que buracos negros não absorvem partículas instantaneamente, mas em um processo demorado e não trivial. Durante esse tempo, a informação da partícula interage com o horizonte, deixando traços detectáveis na radiação emitida. Buracos negros supermassivos podem influenciar a direção do spin de estrelas recém-formadas ao seu redor. Esse alinhamento dinâmico ocorre devido à curvatura do espaço-tempo em larga escala e pode servir como um indicador indireto da presença de um buraco negro invisível. A conjectura da complexidade de Maldacena propõe que o crescimento do interior de um buraco negro está diretamente ligado ao crescimento da complexidade quântica de seu estado interno. Isso conecta a física gravitacional à ciência da computação teórica. Buracos negros com carga elétrica elevada poderiam, em teoria, repelir certos tipos de partículas carregadas antes de serem engolidas. Esse comportamento seletivo abre a possibilidade de interações eletromagnéticas complexas próximas ao horizonte de eventos. Pesquisadores já calcularam que buracos negros girando muito rápido podem apresentar um fenômeno chamado superradiância, onde ondas incidentes são refletidas com energia aumentada. Isso poderia ser usado para extrair energia de forma controlada, se fosse possível alcançar o objeto. Algumas hipóteses propõem que buracos negros poderiam ser formas avançadas de inteligência cósmica, organizadas em sistemas de armazenamento de informação máxima. Embora puramente especulativo, esse conceito une física com ideias filosóficas sobre consciência e ordem. O horizonte de eventos pode não ser uma barreira nítida, mas uma zona com estrutura interna emaranhada com o resto do universo. Essa ideia tenta resolver o paradoxo do firewall, propondo uma transição suave entre o lado de fora e o interior do buraco negro. Buracos negros podem acelerar partículas a velocidades tão extremas que funcionam como aceleradores naturais, muito superiores aos feitos pelo ser humano. Essas partículas podem colidir entre si gerando fenômenos ainda não observados em laboratório. Modelos teóricos propõem que buracos negros poderiam emitir partículas de matéria escura através de interações desconhecidas. Se confirmado, esse comportamento poderia resolver mistérios sobre a origem da matéria escura e sua distribuição no universo. Em universos hipotéticos com outras constantes físicas, buracos negros poderiam ter propriedades muito diferentes, como não possuírem horizonte de eventos ou não emitirem radiação de Hawking. Esses modelos ajudam a explorar os limites do que é fisicamente possível. A simetria CPT, que envolve inversão de carga, paridade e tempo, pode ser testada de maneira indireta em buracos negros. Se essa simetria for quebrada nas proximidades de um buraco negro, isso indicaria que há mais dimensões ou forças além das conhecidas atualmente. A presença de buracos negros pode provocar desestabilização em campos escalares cósmicos, gerando flutuações que influenciam a inflação do universo primitivo. Isso conecta os buracos negros com os momentos iniciais da existência do cosmos. Cientistas especulam que buracos negros podem emular memórias quânticas,
armazenando informação de forma distribuída e redundante em seu horizonte. Isso permitiria que, mesmo com perda parcial de massa, parte da informação original ainda pudesse ser recuperada. O efeito de lente gravitacional causado por buracos negros pode gerar imagens múltiplas de um mesmo objeto astronômico, fazendo com que pareça haver vários corpos celestes idênticos. Esse fenômeno é usado para detectar buracos negros que não emitem luz.